Bom dia, povo lindo por dentro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha o Negão Ayrton aqui de novo, logo cedo, voltando com os nossos vídeos curtos para te munir de informações que serão cobradas na sua prova. No último vídeo, parece-me que no final eu não consegui passar a informação que eu gostaria de passar e eu estava falando sobre teoria do crime, sobre conceito de crime. E eu disse que para sua prova, para o nível de prova que você vai fazer, você precisa saber que o Brasil adota aquele conceito analítico, em que crime é fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, há uma teoria que divide o conceito do crime em 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Ilicitude também pode aparecer como antijuridicidade, ok? E aí eu disse que eu trabalharia cada um desses elementos do crime. E nesse vídeo eu vou começar falando sobre o fato típico. Fato típico, como eu disse, é aquela descrição em abstrato de uma conduta que, preenchidos os outros 2 requisitos, será considerado como crime. Então, se você for ao artigo 121, você vai ler matar alguém. Matar alguém é a descrição em abstrato daquilo que, preenchidos os outros 2 requisitos, se constitui em crime de homicídio. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, está lá no artigo 155 do Código Penal, também é a descrição em abstrato daquilo que, preenchidos os outros 2 requisitos, se consubstancia no crime de furto, ok? Só que o fato típico ele é composto de elementos também. O fato típico é um elemento do crime e também é formado por 4 elementos. Quais são os elementos do fato típico? Conduta humana, ok? Nexo de causalidade, ok? Resultado e tipicidade. Então, se a banca te cobra quais são os elementos do fato típico, você tem que lembrar que são 4. Conduta, nexo de causalidade, ok? Resultado e tipicidade. E nós vamos trabalhar cada um deles. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a conduta. Como eu disse, a conduta deve ser humana. Conduta humana. Só que não basta que, para que seja conduta humana, não basta que, para que seja fato típico, a conduta seja humana. Tem que ser uma conduta humana, consciente e voluntária, voltada a se atingir um determinado objetivo. Conduta humana consciente e voluntária, voltada a atingir um resultado delituoso. Vamos lá? Por que isso é importante? É importante que, se você, no caso concreto, afastar a consciência e a voluntariedade, apesar de ter havido uma conduta humana, o fato não será típico. Ayrton traz exemplos, claro. Vamos lá. Quem está estudando há mais tempo sabe que existe um macete, que é o tal do chá, para afastar a consciência ou a voluntariedade. Coação física irresistível, hipnose ou sonambulismo e ato reflexo. Significa dizer que, se no caso concreto ficar caracterizado que houve coação física irresistível, que o agente agiu estando sob hipnose ou sonambulismo, ou se for um ato reflexo, é uma conduta humana, mas ou não será consciente ou não será voluntária. Coação física irresistível, Ayrton. Dê-nos um exemplo. Claro, imagine alguém que esteja com sobrepeso, alguém que esteja muito acima do peso e que está numa arquibancada de um estádio de futebol. E logo abaixo dessa pessoa esteja uma criança. Imagine também que
atrás desta pessoa que está muito acima do peso tem ocorrido uma briga generalizada e que um sem número de torcedores tenham sido projetados contra este que está acima do peso. O que é que vai acontecer com esse corpanzil que está acima do peso? Este corpanzil vai ser projetado sobre a criança que está à sua frente. Essa criança será esmagada contra uma parede, contra um alambrado. Concorda comigo que houve uma conduta humana, mas essa conduta humana não foi voluntária. Ele não esmagou a criança porque quis. Ele esmagou a criança porque estava sob coação física irresistível, aquela onda humana de pessoas sobre o seu corpo o projetaram à frente e ele, em razão disso, esmagou a criança. Entendeu? Coação física irresistível. Cuidado. Nós vamos estudar culpabilidade e você vai ver que lá na culpabilidade há uma coisa chamada IMPOEX, que é o macete, o que afasta a culpabilidade. Você vai ter que ver que a pessoa, para ser culpável, tem que ser imputável, tem que ter potencial conhecimento da ilicitude e dela não pode ser exigida uma conduta diferente daquela que ela adotou. É o famoso IMPOEX. E você vai ver que a coação moral irresistível afasta esse terceiro elemento. Quem está coagido moralmente de maneira irresistível, não se pode exigir dele que adote outra conduta senão aquela que ele adotou. Quando a gente estiver estudando culpabilidade, você vai entender isso com mais calma. Por isso que na prova, para afastar a voluntariedade, tem que ser coação física, porque se cair coação moral irresistível, não afasta o fato típico, afasta a culpabilidade, entendeu? Então, de novo, primeiro elemento, conduta, tem que ser humana, mas tem que ser uma conduta humana, consciente e voluntária. O que é que afasta a consciência ou a voluntariedade? O chá. Coação física irresistível, hipnose ou sonambulismo e ato reflexo. Nós vimos o primeiro, coação física irresistível. Se houve uma conduta humana, mas quem praticou a conduta estava coagido fisicamente de maneira irresistível, o fato deixa de ser típico, porque a conduta não vai ser voluntária. Entendeu? Espero que sim. Vídeo curto, para você não se cansar. O tio chegou de Vitória, cansado, mas está aqui cumprindo a sua missão. Faça a sua parte, porque eu já fiz a minha. Tenha um bom dia, boa semana, fique com Deus.